ligar a sua máquina e referenciar os eixos. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Afinal, o que é referenciar os eixos da máquina, né? Muito bem, a função de referenciar os eixos da máquina serve basicamente para duas coisas. Primeira coisa, a primeira função, né, que tem essa função de referenciar os eixos, serve para orientar a máquina para chegar nos limites de fim de curso mínimos da máquina, para depois ela entender o tamanho de área disponível que ela tem. Então, a primeira função, né, o primeiro objetivo que tem essa função de referenciar eixos é esse, é de fazer a máquina se mover até os limites mínimos, encostar nos sensores, para ela se orientar e entender o tamanho disponível de área de trabalho que ela tem para trabalhar. Então, tem muitos casos que tem máquinas que se você não faz a referência dos eixos, né, ela vai entender que só tem metade da área de trabalho e pode dar erro na hora de executar um programa. Então, o primeiro motivo, a primeira função para referenciar os eixos é essa. A segunda função, o segundo motivo para referenciar os eixos da máquina é para você poder continuar um programa interrompido por quebra de fresa ou por falta de luz, por exemplo. Então imagina que você já está trabalhando na sua máquina aqui, está fazendo um trabalho demorado, né, e de repente quebrou a fresa aqui na metade do trabalho. E aí o que você faz? Vai perder o trabalho? Vai perder matéria-prima? Vai perder a fresa? Não. Com essa função de referenciar os eixos, né, a máquina guarda as informações das coordenadas na memória do computador e você pode reiniciar um programa através de uma linha exatamente do ponto de onde quebrou a fresa, ou umas linhas antes. Né? Então você consegue continuar um trabalho que foi interrompido, por exemplo. Ou se faltou luz na sua empresa, né? Sei lá, está fazendo um trabalho de 3, 4 horas, estava na metade do trabalho e faltou luz. Então quando voltar a luz, você pode você pode referenciar os eixos da máquina para ela se orientar e entender o zero máquina e o zero peça e continuar um programa que foi interrompido por falta de luz, exatamente do ponto da onde a máquina parou. Então esse seria o motivo principal para você referenciar os eixos. Agora, nem toda máquina tem essa função de referenciar os eixos, por isso é importante você verificar com o fabricante da sua máquina se sua máquina tem essa função, e aí você vai fazer essa função para referenciar os eixos, tá? E se sua máquina não tem essa função para referenciar os eixos, tudo bem, você apenas ignora essa parte e vai fazer os procedimentos de zeramento dos eixos e executar o programa sem fazer essa parte de referenciar os eixos. E também outra observação, tá? Geralmente as máquinas que têm essa função para referenciar os eixos, elas têm os sensores de fim de curso. Geralmente, ou seja, a maioria das máquinas, todas as máquinas que têm a função para referenciar, tem os fins de curso. Agora, nem toda máquina que tem os fins de curso tem a opção para referenciar os eixos. Por quê? Tem fabricantes que colocam os fins de curso só para movimento mecânico, ou seja, só para não dar colisão, para acionar o fim de curso e não dar colisão, ou seja, um limite de fim de curso apenas, não serve para referenciar a máquina ou para referenciar os eixos da máquina. Então é importante, de novo, você entrar em contato com o fabricante e pedir, olha fabricante, a minha máquina tem a opção para referenciar os eixos? Está habilitado para reiniciar programas através dela? Sim ou não? Né? Então, para você ter certeza se pode e deve referenciar os eixos da sua máquina, se não tivesse a função, tudo bem. Existem outras formas para reiniciar programas que você aprende aqui no treinamento. Então, se você não tivesse a função, você vai simplesmente fazer o procedimento para trabalhar com a máquina normalmente. Então agora eu vou estar mostrando aqui como a gente vai ligar a máquina e vai usar a função de referenciar os eixos aqui no Mac 3 para esse modelo de máquina aqui. Então tá aqui a minha máquina, como é que a gente vai ligar e referenciar ela, né? Percebe que o Mac 3 ele está aberto, mas está dizendo que está desligado, né? Então aqui embaixo está o painel da minha máquina. Essa máquina aqui é uma máquina da JDR, tá? Então para ligar ela você vai apertar aqui o botão de ligar, vai soltar aqui a emergência e você vai ver que ligou lá, só tem que dar reset na máquina sempre, né, para sair o botão de emergência. Fechou. Você percebe que o Mac 3 aqui está com os botões em vermelho, né, o X, Y, Z tem em vermelho. Isso significa que não está referenciado os eixos, tá? Os eixos não estão referenciados. E aqui você vai ver que a máquina tem os sensores de fim de curso para poder referenciar, ó, o X, Y, o Z e tem mais o X lá embaixo, tá? Então como é que a gente tem que fazer para referenciar os eixos? Tem que apertar esse botão aqui, ó, Ref ao Home, ou seja, referenciar todos os eixos para o Home, mas tem que segurar esse botão verde do Home aqui. Então você vai ter que apertar aqui, né, no Mac 3, esse botão aqui, Ref ao Home,
que a máquina vai se mover e você segura apertado lá o botão verde, olha só. Então ela vai encostar o fim de curso para poder referenciar. Ela vai fazer isso aqui nesse caso só os eixos X e Y que ela vai estar fazendo. Percebe lá, ó. Vai encostar. Fez a referência do eixo Y primeiro, ficou verde lá o eixo Y, agora ela está vindo aqui para fazer o eixo X. Lembra que tem que estar segurando o botão verde lá embaixo. Ó, vai encostar para fazer o eixo X. Até o limite mínimo e fez, olha só. Tá lá. Tudo em verde, né? Eixo X e Y, e o Z automaticamente fica, mas nesse caso aqui ela não fez o Z porque não está configurado para fazer o Z, mas o fabricante pode habilitar também para fazer o Z. Então aqui a máquina está referenciada, com os eixos referenciados, então se acaso acontecer aqui de faltar luz, né, ou quebrar uma fresa, eu posso reiniciar um programa de forma segura, garantindo, né, a precisão do ponto da coordenada que eu quero reiniciar, certo? Espero que você tenha gostado dessa aula, grande abraço e até a próxima aula!